Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto desta noite com o quinto culto da série de mensagens Dependência Total de Cristo, cantando o hino 410 do cantor cristão. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Vamos orar. Pai eterno, de bondade infinita, de amor imensurável e de grande misericórdia, nós estamos diante do Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, em mais um culto de ensino da Tua Palavra, mais um culto prestado ao Senhor. Nós somos seres comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós procuramos ser perfeitos, como é perfeito o Senhor, mas nós somos humanos e falhos e pecadores. E confessamos, Senhor Deus, que nós precisamos do Teu perdão. Precisamos que o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, nos purifique de todo pecado, porque Tu és santo. E nós buscamos a santidade. E lutamos, Senhor Deus, contra a nossa natureza pecaminosa. Às vezes, Senhor Deus, nós vencemos, mas às vezes, Pai, pecamos contra a santidade do Senhor, do qual nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e Te pedimos perdão. E nos sentimos lavados do sangue de Jesus Cristo e perdoados com a confiança da Tua Palavra, que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. E louvo por ter um Deus de amor e de misericórdia como é o Senhor, porque outras pessoas não têm e dão cabo à sua vida por não suportarem, Senhor Deus, o erro. Nós erramos e procuramos cada vez errar menos.
Nós somos daqueles que procuramos acertar cada vez mais, que agradar cada vez mais, estar cada vez mais próximo de Ti. É por isso, Senhor Deus, que nós estamos felizes, porque temos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o nosso eterno companheiro. Eu oro no nome de Jesus. Amém. 398 do Cantor Cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, sede onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, oh, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remedos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os irmãos podem se assentar. A leitura do texto áureo da nossa série de mensagens Dependência Total de Cristo, e em sua terceira mensagem do subtema O que um servo de Cristo faz, está em João 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. O amados do Senhor Jesus Cristo, diante desta premissa, nós podemos entender que nós devemos ter em a nossa vida para com Deus submissão. Isso mesmo, sermos submissos a Deus e estarmos à disposição dele. Disposição essa para obedecer, nos subordinarmos a ele. Subordinados é estar debaixo de. Tem alguém superior que nos manda, porque tem poder e autoridade para mandar. E se nós tivermos o juízo, devemos nos colocar no lugar que nos é devido. Porque se nós estivermos fora do propósito de Deus, fora do lugar onde Deus nos quer, ele não está conosco. E como é dito em João 15:5, sem ele, nada de prestar serviço a ele. Pode ser que a gente faça alguma coisa, mas que não tenha resultado algum. Porque para obtivermos resultado, temos que estar sujeitos. Temos que estar debaixo, porque ele é a autoridade absoluta. Porque ele é santo, porque ele é glorioso, ele é majestoso. E nós somos obras das suas mãos. Fomos criados por ele. A palavra de Deus nos diz que nós somos feitura dele. Então ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. E isso aí é bem complexo entender, principalmente na nossa língua portuguesa, acerca do senhorio. E aqui é muito comum todos serem tratados de senhores. Senhor advogado, senhor doutor médico, senhor prefeito, senhor governador, senhor presidente, senhor juiz. Mas o senhorio que está sendo falado aqui é Kyrios ou Curios, é absolutismo. E nós, servos, estamos debaixo para sempre. Nós nunca nos chegamos a nos elevar a um patamar de igualdade, a chegarmos a ser superiores ou em equivalência, ou entrarmos na trindade. É impossível. Nós somos feitura sua, criaturas. E ainda com a graça nos tornamos filhos por adoção em Cristo. Ele tem por nós um amor imenso e tem para nós propósitos. Então Deus estabeleceu para as nossas vidas propósitos. Então é por isso que nós estamos trabalhando em cima desse subtema, o que um servo de Cristo faz. Em primeiro lugar, crer. Porque se não crermos, se não tivermos fé é impossível conceituarmos ou definirmos que Jesus é o nosso Senhor. Não tem esse estabelecimento se não houver fé. E, em segundo lugar, quem tem fé obedece. Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se você não tem juízo, por mais fé que você tenha, é uma fé enferma. É uma fé sem razão de ser. Eu tenho fé, mas não obedeço. Eu creio, mas eu não me submeto como ele gostaria que eu me submetesse, porque eu me coloco lá na condição de fazer o que eu quero, porque afinal de contas ele me deu uma independência para fazer aquilo que eu quero. Sim, mas que você tenha juízo, você tenha equilíbrio, você tenha a razão. O que Deus deu para você como livre-arbítrio, que é fazer o que você quer, como você sabe que tem um Senhor
em que você crê que existe, que é real, que é poderoso, que você serve a Ele, então você faz o que você quer, vírgula, conforme Ele deseja. Mas Ele é santo e você é pecador. Mas você pode ir buscando a direção dEle, a orientação dEle, o conselho dEle, através da sua palavra, para se colocar nos trilhos. Está estabelecido em 14,6. Eu sou o caminho. E você, que é criatura, você que é filho em Cristo, você deve andar no caminho. E assim, estabelecer uma relação íntima de amizade pura. E ele diz, vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos manda. Por que ele manda? Porque ele pode. Por que ele manda? Porque ele é Senhor absoluto. E por que nós obedecemos? Porque temos consciência, porque temos equilíbrio, porque temos razão. Porque não somos estúpidos, não somos brutos, nós somos alguém que está sendo moldado ou lapidado. Ou como a Jordânia fala aqui lá na igreja há muitos anos, passados pela moinha de Jeová. E a grana deste rebolo da moinha, ela é bem áspera, para tirar o casco mesmo, né? A gente precisa ser lapidado, somos pedra bruta. Então, amados de Jesus Cristo, nós vamos aprendendo, de acordo com a palavra de Deus, acerca de submetermos e estarmos dispostos. Se houver uma disposição em obedecer, já é um progresso. Eu quero ser obediente, eu quero melhorar. Já é uma predisposição para estar à disposição dele, para atender o querer daquele que quer o melhor de nós e o melhor para nós. Essas questões, elas são claras e práticas. Espero que os irmãos estejam entendendo aquilo que nós estamos falando. Colocar-se esse aqui é craseado, né? Para colocar-se à autoridade dele. E lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, lá no Antigo Testamento, quem dera tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer-lhes todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. O amado de Jesus Cristo, olha só o que Deus fala. Olha só a incumbência, mas veja só qual é a promessa. É promessa de bênção para a nossa vida, e promessa de bênção para a vida dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos, de geração em geração, como diz a palavra, e abençoarei até 1000 gerações. Isso é importante. Ser abençoado está determinado por Deus, que é todo-poderoso, de que o seu povo, de que os seus servos estejam dispostos a obedecê-lo. E esta é uma questão de obediência, essa é uma premissa verdadeira e com um percentual elevadíssimo. E eu devo ter sempre a consciência de que eu preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, eu não alcanço bênção para a minha vida e nem para a vida dos outros. Mas se você se considera um super abençoado, e que não precisa mais de bênção, que aquelas bênçãos que você já recebeu já é suficiente, você não precisa de mais nada, pode ser até que você não precisa, mas você vive uma época, já viveu anos sobre a face da terra, mas tem os seus filhos que ainda têm vida para viver. Nós vemos aqui crianças, né? Na igreja nós temos crianças que vão viver em um mundo diferente daqueles que nós crescemos, daquele que nós estamos. Eu jamais me imaginaria viver em um contexto que eu estou vivendo hoje.
Estava hoje conversando com alguém que vi lá na infância, que é mãe já de jovens, falando acerca de um adolescente que eu liderei juntamente com ela na adolescência e de que hoje é transexual. O pai é pastor. Eu jamais imaginava que uma criança daquele jeito, com a inteligência que tem, com o QI que tem, pai de 2 filhos, viúvo, chegasse a um ponto desse. Eu jamais imaginei ver coisas que eu estou vendo hoje, mas com a graça e a misericórdia de Deus permaneço na presença dele. E tem tantas pessoas que já abandonaram, que estavam conosco, mas que não é mais dos nossos. De que nós precisamos atentar para as coisas boas e para as coisas ruins para melhorar a nossa condição. Que há coisas que nós fazemos e que implicam em ações e reações contra a nossa descendência. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela geração futura. Nós não devemos meter os pés pelas mãos, porque nós podemos ou abençoar ou amaldiçoar. Para sermos abençoados e abençoadores, submissos. Para abençoarem e ser abençoados e abençoadores, obedecer, considerar, temer. Grave esse texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Escreva, se for possível, faça um cartaz. Pregue na porta da sua geladeira, arranca tudo aqueles iminhas que você tem lá na geladeira, porque tem geladeira que chega a estragar ali a dobradiça lá da geladeira de tanto imã, né? A geladeira chega a pender para a frente, tem que botar amarrado, tinha um saco de cimento atrás da geladeira para segurar. Coloca só um cartaz lá, decore esse cartaz. Meu projeto para 2026, ser obediente a Deus. Meu projeto para 2026, ser abençoado por Deus. Meu projeto para 2026, ter a minha família abençoada por Deus. Mas depende de mim. Você é responsável, meu Senhor. Você pode abençoar e amaldiçoar. É por isso que nós temos que ter razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não toma a forma do mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos responsáveis. Nós não somos loucos. Nós temos equilíbrio. A gente não é doido, não. Não vejo ninguém aqui na igreja rasgar dinheiro. Rasga dinheiro, gente não. Mas espera aí. Eu sou responsável pela minha geração. Sou responsável pelos meus filhos, e pelos filhos dos meus filhos, e pelos filhos dos filhos dos meus filhos. Então eu tenho que ser obediente a... Então, amados de Jesus Cristo, colocar-se sob a autoridade de alguém. Então, o crente vive os propósitos de Deus. O crente vive segundo a vontade de Deus. Eu falo crente. Aí tem alguém que vai dizer assim, principalmente os pentecostais e os neopentecostais. Crente até o diabo é. É crente, mas o crente que nós estamos falando aqui é o crente que crê. Se não fosse isso, Deus não diria, Pedro, sejas crente. Então nós temos que ser crentes, crer, obedecer, servir, estar debaixo de. Nós sabemos que Deus é Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, o crente vive para os propósitos de Deus. E aí é um conflito existencial. Você é um ser que tem vontade. E vontade própria. Você não tem, eu vou fazer isso e não vai e faz. Então você tem vontade própria. Então tem a sua vontade versus
a vontade de Deus. Você não é autossuficiente. Você depende dele. Então, antes de fazer a minha vontade, eu pergunto para aquele que tem propósitos lá na minha vida, se eu posso fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas há um texto assim que nos faz entender melhor esse texto. Eu posso, mas não posso ser dominado por. Eu posso ser. Então é uma condicional. Se isso for da vontade, se isso for para o louvor, se isso for para a glória de Deus, aí as coisas elas me estão lícitas. Mas se não estiver dentro da vontade de Deus, elas não me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, é dito na palavra de Deus. Então, quando nós falamos acerca dessas questões, há pessoas aqui no culto que torcem o nariz. E eu como sou alguém sanguíneo, se você puder ver aí acerca destas questões, eu vejo a pessoa no culto, eu pregando, vendo celular. Eu pregando, dormindo. Eu pregando, rindo e falando com quem está perto. Aí a porca torce o rabo. E tem gente que não gosta de ser chamado a atenção. Mas a gente está lá e a gente avisa. E as pessoas, elas dizem, mas eu não concordo com aquilo que ele fala. É problema seu. Eu não estou aqui para que você aceite tudo aquilo que eu falo, mas que precise. Que coloque a sua vida diante daquilo que Deus quer. A pessoa está lá e eu não posso fazer mais nada. Então, amado, Jesus Cristo não é uma servidão às cegas, é uma visão positiva de escolha. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Em Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8, nos traz a dimensão daquilo que estamos falando. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, e aqui é a vida plena, a vida estabelecida por Deus, se vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. De que tipo de pessoa está falando aí? Daqueles que se submetem. Daqueles que se dispõem a obedecer. Daqueles que conseguem raciocinar com equilíbrio. Então, amados de Jesus Cristo, nós não somos autossuficientes. Você é um profissional liberal, não precisa de nenhum patrão, que você se mantém e tem uma vida estabelecida, confortável. Você é um profissional que você se mantém às suas custas sobre a sua capacidade intelectiva, profissional, das suas realizações. Isso é uma coisa, mas nós estamos falando de outra. Nessa questão da vida, que é um dom de Deus, que veio de Deus e volta para Deus, nós temos que estar com Cristo na vida e temos que estar com Cristo na nossa morte. Para que você entenda bem
Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo falando. Porém, ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na dependência. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Submissão. Estar à disposição de... Eu sei que eu não posso sozinho, não sou autossuficiente. Eu sei que eu sou fraco. Então, quando eu estou fraco, segundo o apóstolo, eu estou forte. Por quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Submissão. O qual me amou e se entregou por mim. Coloca para mim também, Alex, 2 Coríntios 3, 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Não há suficiência ou autossuficiência de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Então eu sou um fraco que recebo de Deus o poder. É o que está lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Então eu recebo o poder que vem de Deus. Eu não sou forte, eu sou um fraco. Até tem um hino do cantor cristão que diz: eu sou fraco e sem vigor, sem Jesus meu Salvador. Então eu sou fraco, mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 Pedro 5, 7. Vai marcando esses textos e vai lendo. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vocês. A Ludmila diz para mim: você está ansioso. Como que a Ludmila sabe que eu estou ansioso? Porque vivi comigo 46 para 47, 45 para 46 anos, juntos. E quando eu como mais, não é de fome. É porque eu tento resolver as coisas e não consigo e fico compulsivo. Uma geleia de mocotó lá na minha casa, Tião, que está indo para o vinagre. 15 potinhos, Tião. Já foi quase todos os potinhos. Mas por que você está comendo? Não sei. Eu preciso resolver algumas questões. Mas como que eu vou resolver? Esperei com paciência pelo Senhor. Então Deus vai controlando a gente, mas é muito difícil. É simples, mas não é fácil. Principalmente para um diabético, né? Principalmente para um diabético. Eu sei que eu preciso de Deus. É nele que nós temos que lançar o nosso projeto, o nosso querer, a nossa vontade. As coisas não saem como a gente imagina, não saem como a gente quer. A senhora consegue, irmã Marisete? Eu também não. A irmã Marisete, que é calminha, quietinha, consegue, né, irmã Marisete? A senhora consegue tudo, né? A senhora é melhor do que a gente. A senhora... Não, também. Então a gente é ser humano igual. 1 Pedro 5, 7 é o lançando, e Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Então, nós não somos autossuficientes. Tudo é dele. Então a gente tem que estar debaixo da autoridade dele. Então a vida e a morte não são sobre nós mesmos.
mas sobre Deus. Aquele que vive para o Senhor, morre para o Senhor. Vive no Senhor e na morte está com o Senhor. Por isso que é bom estar como o apóstolo dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é um início para nunca mais acabar. Agora, aquele que vive para si mesmo, morre. E a eternidade está sem Deus. Amados de Jesus Cristo, a vida e a morte não são sobre nós mesmos, mas sobre Deus. Porque há um propósito em Cristo. Quando vivemos para honrar ao Senhor. Eu vivo para o louvor e glória do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Olha só. Nós nascemos de novo, né? Então somos feitura sua. Somos ovelhas do seu pasto. Olha a consciência que Paulo tem. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não da sua, viu? Da vontade dele. Se nós estamos nele e ele está em nós, o propósito é dele para ele. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, seramos para o louvor da sua glória. Tudo aquilo que a gente faz, a gente não faz para nós mesmos. Nós fazemos para glorificar, exaltar e honrar o nosso Deus. É outro propósito. É outra vida. Por isso que a Bíblia diz que, ora, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Irmã, essa aqui é mais do que pular no peito. Da garganta. Viver e morrer para o Senhor significa que a motivação e o propósito da vida cristã são para honrar e para servir a Deus, não é para os nossos próprios deleites. Tem propósito? Eu estou agradando? Eu estou honrando? O nome do Senhor está sendo glorificado? Se está, joia. Agora, se eu estou zibidão aqui, é alguma coisa errada. É tudo do Senhor. E é tudo para o Senhor. Se não for assim, Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Deixa eu repetir de novo. Deuteronômio 5:29. Regra estabelecida de Deus. Minha felicidade é a felicidade dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, de geração em geração. Eu não posso atrapalhar a minha geração futura. Amados de Jesus Cristo, se o meu propósito de vida cristã é para honrar e servir a Deus, e até mesmo a minha morte, não nos separará dele, pois pertencemos a ele eternamente. Romanos capítulo 8, de 35 a 39. Romanos 8, 35, 39. Quando não tem ninguém dormindo, ou cochichando, ou dando risada, o culto rola melhor. Ajuda o pastor a pregar melhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, debaixo do propósito, debaixo da vontade, submissos a Ele, conscientes de que dependemos dEle, porque Ele disse: sem mim nada podeis fazer. É regra. Então, amados de Jesus Cristo, nós pertencemos a Deus. E se você ainda não pertence a Deus, você que está me ouvindo aí hoje, quarta-feira, você vê só a voz, não vê vídeo, para que você pertença a Deus, independente da nossa condição, vivo ou morto. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos dele, vivos ou mortos. E quando eu estava lendo isso, Ludmila, eu me lembrei lá do testemunho do Visconde de Sabugosa, que foi se alimentar das vísceras daquela mulher crente que foi sepultada, porque a aliança que ele fez com Satanás era para que ele dormisse nos braços de Satanás, e para isso ele tinha que se alimentar só de vísceras humanas. Pedro, você que já foi ver sepultura sendo aberta em cemitério, aquele cara do sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro Visconde de Sabugosa, ele queria dormir nos braços de Satanás, então ele começou a se alimentar de vísceras humanas, e foi enterrado uma gorda lá no cemitério, segundo o testemunho dele. E ele já ficou lá, porque ele morava dentro do cemitério, ele comia vísceras humanas, porque o desejo dele era dormir nos braços de Satanás, desde criança. E aí ele vai comer as vísceras daquela gorda que entrou lá no cemitério e foi sepultado. Aproveitando de que a massa de cimento que põe lá naquelas placas, eles estão verdes, né? Então é fácil remover, abrir o caixão, enfiar a mão lá na barriga e puxar as vísceras e comer crua. Aí quando ele foi violar a sepultura, o que ele queria dormir nos braços, nas asas dele, disse assim: não mexe aí não. Mas por que eu não posso mexer aqui? Porque o homem lá de cima vai ficar muito bravo comigo. Ali despertou ele para a salvação. Então tem alguém mais poderoso do que aquele que eu quero deitar nos braços. Quem gosta de assistir filme de terror, ele diz lá no testemunho dele: eu te conheço, já te vi em algum lugar. Lembra daquele filme que você pulou a janela da sua casa para ir no vizinho assistir? Lembra lá daquela cena assim, 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 assim? Era eu que estava lá. Se você puder, procure ver o testemunho do Visconde de Sabugosa, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, amados de Jesus Cristo, nós, segundo Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos de Deus, aquele que está em Cristo, que é sujeito a Cristo, que submete a Cristo, que faz a vontade dele, é dele, pertence a ele, por direito de criação e por direito de redenção, e olha, vivo ou morto, é dele, porque fomos feitos por Deus, criacionismo, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então, amados de Jesus Cristo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Por que somos feitura sua? Uma boa pergunta essa. Por que somos feitura sua? Amados de Jesus Cristo, somos obra-prima, somos criação de Deus, somos um poema vivo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos criados em Jesus para as boas obras. Efésios 2:22, Alex. 2:22. Nele vocês também estão sendo
edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Põe o 20 aí, Alex, do capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Um edifício que não cai. Nós somos feituras de Jesus Cristo. Nós representamos Cristo. Eu falei lá no domingo passado. A gente tem que acordar para se colocar no lugar que Deus estabeleceu, para que nós estivéssemos. Então, amados de Jesus Cristo, nós fomos criados em Cristo para um propósito. Eu sempre, quando vejo isso, eu lembro de um cântico. Andava fazendo bem, andava fazendo bem. Nosso exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem, andava fazendo bem. No seu andar diário, faça o bem a alguém. Não faça mal para ninguém, não. Nem para você mesmo. Porque às vezes você intenta mal contra o outro, mas você está fazendo mal para você e para o seu. Então procura fazer o bem para os outros, no que depender de você, fazer o bem para todos. Eu devo viver submisso. Devo viver em obediência, porque afinal de contas, não somos de nós mesmos. Eu pertenço a Jesus. Então, o resultado é eu poder abençoar. Você deve mandar fazer uma camiseta. Vou colocar aqui. Eu sou de Jesus. No verso, posso ajudar? Em que eu posso te ajudar? Porque se eu tenho Deus que me ajuda, eu posso ajudar aquele que vive sem Deus a conhecer a Deus e a também ser feitura dele e obedecer a ele. Amados de Jesus Cristo, eu devo fazer o bem, às quais nos preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras não são para ganhar a salvação, mas as boas novas que nós andamos, as boas obras que nós praticamos, é o resultado e o caminho que Deus planejou para aqueles que Ele salvou. Então, se eu estou fazendo bem, se Cristo vive em mim, eu sou submisso a Ele, então, amados, eu estou cumprindo o propósito de Deus. É assim que você vive? Eu gostaria tanto de ser assim. Então, lute para ser. Eu posso dizer para você que é simples. Assim como diz meu amigo pastor Rubens do Multicove, mas não é fácil. Deus nos criou para sermos belos e cheios de propósito. E em Cristo, Ele nos capacita para ter uma vida repleta da sua beleza e amor através do testemunho e das nossas boas ações. É assim que você vive? É assim que você quer viver? Quer abençoar? Quer ser abençoado? Quer ser a obra-prima de Deus? Creia, obedeça, se coloque no lugar que te cabe, que é estabelecido por Deus, sem se preocupar com o outro. Mas o outro está acima, porque o outro... Coloque você, cumpra o seu propósito, faça você a vontade de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Eu, quando moço, eu gostava muito de cantar Seu Plano é Meu. E assim não mexia com a minha vida. E todas as
Todas as apresentações, quase que na minha mocidade, quando me davam oportunidade de cantar, era: seu plano é meu. Deus tem um plano em cada criatura. E aí tem ali, dentro da poesia, uma oferta ao Senhor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Está à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, para fazer as boas obras. Não para ganhar a salvação, mas porque Deus nos salvou e estabeleceu um propósito para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, você que está me ouvindo pela rádio web www.ibpc.com, radio7ibpc.com, www.radio com letra minúscula 7, número ibpc.com. Você pode ver lá, nós já chegamos a 454 mil visualizações. Nós já chegamos a 454 mil visualizações e estamos... Participações, né? Não é visualizações, é participações, e também tem o visual, porque os nossos cultos são colocados lá às quartas e aos domingos pela manhã e domingo à noite. Então você pode ver nossa rádio, você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, @7ibpc.com. É isso, Alex? @7ibpc.com. Você pode mostrar para mim qual é o nosso endereço do nosso site lá no YouTube. Pode se inscrever lá no nosso canal. Pode falar conosco pelo telefone 11 95 99 32 005. Pode pedir orações no WhatsApp em Sérgio Salvádio. Peça orações. Nós recebemos oração de uma irmã, pedido de oração de uma irmã nesta semana de Minas Gerais em depressão. Ela com a filha, e o grupo de oração está orando. Nós podemos atender e abençoar você. Nós estamos aqui a serviço de Deus, para a glória de Deus. Nós estamos aqui em Barueri, a Rua Gabriela, número 317, em Parque dos Camargos. Somos a 7ª Igreja Batista da cidade de Barueri. Estamos na periferia, mas no centro da vontade de Deus. Deus abençoe todos vocês, tenham uma boa noite e que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração. Deus abençoe.